Meu pai vendeu a casa que herdei e usou o dinheiro para pagar férias do meu irmão mimado. Agora ele não tem onde morar. Essa frase ecoa na minha cabeça até hoje. Como uma martelada fria, contínua. Eu nunca quis muito. Só o que era meu por direito. A casa da minha avó. O lugar onde cresci, onde me escondia quando meu pai gritava mais do que devia, onde aprendi o que era afeto com ela, e só com ela. Ela sempre disse que um dia aquela casa seria minha. Sempre. E ela cumpriu. Deixou isso por escrito, em testamento, registrado em cartório. Eu era o único neto que cuidava dela de verdade. Só que, quando ela morreu, eu não estava pronto. Ninguém está. Fiquei um tempo fora, tentando juntar os pedaços da minha cabeça. Achei que tinha tempo. Achei que a casa estaria lá quando eu voltasse. Mas não estava. Descobri da pior forma. Voltei um dia para frente do portão com a chave em mãos e encontrei outro carro na garagem. Pintura nova. Letreiro de aluga-se pendurado na grade. Um homem saiu com cara de poucos amigos e perguntou o que eu queria. Expliquei que era a casa da minha avó. Ele riu. Essa casa foi vendida faz uns meses, cara. Comprei direto de um tal de Cláudio. Seu pai? Naquele momento, senti o chão abrir debaixo de mim. Liguei pro meu pai na mesma hora, tremendo. Ele atendeu como se nada tivesse acontecido. Sem peso, sem culpa. E disse a frase que eu nunca vou esquecer. Ah, sim. Vendi sim. A casa estava parada, você sumido. Usei o dinheiro para as férias do seu irmão. Ele merecia. Eu fiquei em silêncio. Meu corpo tremia, mas minha mente estava em brasa. Você fez o quê? Ele precisava. Foi para Maldivas com a Vanessa, sabe? Eles estavam estressados. Você nem ligava para essa casa, filho. Para que guardar rancor por tão pouco? Tão pouco. Era minha herança. Meu direito. Minha memória. Meu abrigo. Desliguei o telefone sem falar mais nada. Tentei respirar. Mas o pior ainda estava por vir. Fui atrás dos papéis. Tentei encontrar qualquer coisa que provasse que aquilo era ilegal. Descobri que a casa estava em meu nome, sim, por testamento. Mas meu pai tinha apresentado uma procuração com minha assinatura dizendo que ele podia vender em meu nome. Só que eu nunca assinei isso. Nunca. Falsificação. Tremi. Liguei para minha mãe, achando que ela ficaria do meu lado. Que pelo menos ela sentiria vergonha. Mas o que ouvi foi pior. Ah, filho, ele fez isso pro bem da família. Não transforme isso numa guerra. Sua avó não ia querer isso. Você sabia? Seu irmão precisava de ajuda, a Vanessa estava passando por uma fase difícil. Desliguei. Ali morreu qualquer coisa que ainda me ligava a eles. Sentei no chão do meu pequeno apartamento alugado, com uma caixa de fotos da minha avó no colo. E jurei para mim mesmo, eles vão pagar por isso. Todos eles. Entrei em contato com um advogado. Falei tudo. Joguei tudo para fora. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, depois disse com a voz calma. Isso é grave. Muito grave. O que seu pai fez é crime. Comecei a juntar provas. Tudo. Prints, documentos, postagens. A cereja do bolo? O Instagram do meu irmão. Ele tinha postado fotos das férias nas Maldivas. Resort 5 estrelas. Jantar flutuante. Mimos de luxo. Legenda. Depois de tudo que passamos, finalmente conquistamos o que merecemos. Mereço? Eu que limpava os vômitos da avó quando ela não conseguia ir ao banheiro. Eu que trocava as fraldas, eu que levava ela para o hospital quando ninguém queria sair de casa. Mas ele merecia. Foi então que descobri o pior detalhe. Um amigo da família me mandou um print, meio hesitante. Era uma conversa entre meu pai e um conhecido, rindo da jogada. Tirei do morto e dei pro vivo. Agora o ingrato não tem onde cair morto. Ingrato? Eu fui o único que ficou. O único que nunca pediu nada. O único que respeitou o silêncio da morte da minha avó. Mas para eles, eu era o estranho. E o buraco era mais fundo. Descobri que parte do dinheiro foi transferido para uma conta no nome do meu irmão. Escondido como presente de casamento. Não era só férias. Eles lavaram meu futuro, meu chão,
meu abrigo, tudo, para bancar o luxo de um inútil que nunca trabalhou um dia na vida. Eu ainda hesitei. Pensei em conversar de novo. Em pedir uma explicação. Uma chance. Mas então, recebi uma última facada. Fui visitar a antiga casa de novo, só para olhar pela janela. Só para me despedir. A porta estava entreaberta. O corretor que cuidava do aluguel me reconheceu e deixou eu entrar por 5 minutos. A sala tinha sido toda reformada, mas algo me chamou a atenção. A parede da lareira. Ali ficava o antigo mural de fotos da família. Lembranças. A maioria das fotos antigas estava lá. Mas uma havia sido arrancada. Minha. O quadro onde eu aparecia com minha avó, na varanda, tomando café. Rasgado. Literalmente rasgado. Como se eu nunca tivesse existido. Foi quando decidi parar de sentir. Parei de chorar. Parei de pensar em justiça divina. Não ia mais esperar que eles percebessem o erro. Não ia mais pedir nada. Ia tomar de volta. E da forma mais fria possível. Entrei com uma ação judicial completa. Acusei meu pai de falsificação de documento, fraude, desvio de herança. Incluí meu irmão como beneficiário direto. Pedi bloqueio dos bens, penhora, tudo o que era possível. E no final, escrevi uma frase no processo que me custou engolir o orgulho. Se a justiça da família falha, que a justiça da lei seja implacável. Dias depois, meu advogado me ligou. Achamos algo. A conta usada para esconder o dinheiro está em nome do seu irmão, mas há mais transferências do que imaginamos. E parece que sua mãe também está envolvida. Eu não disse nada. Só respirei fundo. A guerra tinha começado. Eles riram da minha dor, mas esqueceram que eu nunca esqueço. Eu anoto. E agora, cada linha virou prova. Cada mentira virou sentença. Eu cresci ouvindo que família vem antes de tudo. Que brigas passam, que perdão é questão de tempo. Mas tem coisas que não passam. E eu não perdoo. Meu pai roubou minha herança. Minha mãe a cobertou. Meu irmão lucrou. E eu fui apagado da história como se nunca tivesse existido. Só que eu estava ali. E agora, eu anotava tudo. Comecei pela linha do tempo. Voltei aos e-mails antigos. Mensagens do grupo da família. Datas de morte, de abertura do inventário, do cartório. Cada detalhe. Cada silêncio suspeito. Cada frase dita com descuido que agora, com a lente da raiva, ganhava outro significado. Descobri que o processo de venda da casa foi iniciado 15 dias após o enterro da minha avó. 15 dias. Enquanto eu ainda chorava sozinho, eles já estavam negociando com o corretor. Fui até o cartório. Pedi cópia do testamento. Lá estava, intacto, meu nome como único beneficiário da casa. E então pedi a tal procuração. A assinatura era minha, mas não era. Uma falsificação grosseira. Até a caligrafia parecia com a do meu pai. Levei para um perito particular. Ele confirmou, fraude. Mas o que mais me atingiu foi o flashback que tive ali, sentado, esperando a análise. Eu devia ter uns 8 anos. Tinha juntado moedas por meses para comprar um brinquedo. Meu pai achou o cofrinho, quebrei ele na sala com orgulho. Quando voltei do banheiro, o dinheiro tinha sumido. Ele disse, usei para pagar a luz. Depois te devolvo. Nunca devolveu. Ele sempre foi assim. Sempre. E eu? Sempre o trouxa da vez. Decidi que não seria mais. Conversei com meu advogado. Ele ficou em choque com o que já tínhamos reunido. Decidiu entrar com 2 processos, um criminal, contra meu pai por falsificação e estelionato, e um civil, pedindo a restituição total do valor da venda da casa com correção e danos morais. E então veio a primeira vitória silenciosa. Recebemos a autorização para a quebra de sigilo bancário. Foi como abrir a caixa de Pandora. O dinheiro da casa foi dividido entre meu pai, meu irmão e minha mãe. Sim, ela também recebeu uma parte. Meu mundo desabou de novo. Eu já sabia, mas ver o extrato com os nomes, os valores, as datas, doeu. 350 mil reais para meu irmão. 200 mil reais para meu pai. 150 mil reais para minha mãe. O resto? Pagaram dívidas do meu irmão com agiotas. Literalmente. Meu irmão devia dinheiro de apostas.
Estava atolado. E eles usaram o meu futuro para limpar a sujeira dele. Foi então que recebi um áudio. Um vazamento vindo de uma prima que ainda falava comigo. Era meu irmão, num grupo com amigos. O otário achou que a casa era dele. Ele nem tava aqui quando a véia morreu. Se não fosse o pai, a gente não via um centavo. Agora é tarde. Tá feito. Eu tremi de raiva. Mas a fúria me dava foco. Mais do que nunca, eu queria que o mundo soubesse quem eles realmente eram. E o melhor jeito de fazer isso? Pela justiça. Pela verdade. Por cada centavo arrancado à força. Enviei tudo para o advogado. Áudio. Extratos. Prints. Tudo catalogado. Meu pai tentou contato. Mandou uma mensagem curta, vamos conversar, sem envolver advogado. Ignorei. Minha mãe mandou o áudio chorando, dizendo que eu estava destruindo a família. Eu não respondi. Família? Eles destruíram a minha. Enquanto isso, meu advogado colheu mais provas. Descobrimos que parte do dinheiro ainda estava em uma conta conjunta da minha mãe com meu pai. Solicitamos bloqueio imediato. Poucos dias depois, meu pai recebeu a notificação oficial do processo. No mesmo dia, apagaram as redes sociais. Mas o dano já estava feito. A verdade estava ganhando forma, e a imagem perfeita da família feliz começava a ruir. E então, um último detalhe me deu certeza de que eu estava certo em não hesitar. Recebi uma ligação de um primo advogado. Ele contou que, anos antes, meu pai tinha feito algo parecido com um tio nosso. Usou uma procuração falsa para vender um terreno da família. Mas o tio, mais velho e doente, preferiu não denunciar. Disse que não valia a pena o escândalo. Agora eu via. Meu pai sempre foi assim. Só que ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Pois eu vou ter. Eu sou o fim da linha. E quando meu advogado me ligou no final da semana dizendo: temos o suficiente. E o juiz já aceitou o pedido de cautelar. Eles não podem mexer em mais nada. Eu sorri pela primeira vez em meses. Mas o melhor ainda estava por vir. Eles usaram meu silêncio como fraqueza. Confundiram minha ausência com rendição. Mas esqueceram que quem carrega mágoa com frieza, vira juiz da própria guerra. Meu pai recebeu a notificação da justiça no dia do aniversário de casamento dele com minha mãe. De acordo com o oficial, ele ficou pálido. Vomitou na pia da cozinha. Tentou rir. Tentou negar. Tentou dizer que era um engano. Não era. O processo estava ali, protocolado. Oficial. Com todas as provas anexadas. Testamento. Falsificação. Extratos bancários. Áudios. Mensagens. Tudo. No mesmo dia, minha mãe me ligou. Chorando. Com aquele tom de novela barata. Você quer ver seu pai na cadeia? Você quer acabar com a nossa família? Respondi com uma pergunta só. Quando ele me roubou, você tentou impedir. Ela não soube o que dizer. E eu desliguei. Foi a última vez que ouvi a voz dela. Meu advogado agiu rápido. O pedido de bloqueio de bens foi aceito. O dinheiro restante, congelado. A conta conjunta deles virou um monumento de gelo. Meu irmão, desesperado, tentou sacar o que podia em caixas eletrônicos. Não conseguiu. E então veio a audiência. Eu entrei na sala com o sangue frio. O tipo de frieza que só quem foi traído por todos os lados consegue carregar. Ele estava lá. Meu pai. Tentando parecer pequeno. Cabelos bagunçados. Olhar abatido. Mas bastou o juiz começar a falar que ele mudou. Virou o personagem de sempre. A vítima. Meritíssimo, meu filho sempre foi ausente. A gente precisou tomar decisões. Era um bem da família. Fizemos tudo com boa fé. Só queríamos ajudar o mais novo num momento difícil. O juiz franziu o senho. Pediu silêncio. Chamou meu advogado. Apresentamos tudo. Primeiro, a falsificação da assinatura na procuração. O perito confirmou por vídeo, fraude evidente. Segundo, o desvio do dinheiro. Comprovado via extratos, transferência direta da conta da imobiliária para o irmão, a mãe e o pai. Terceiro, os áudios. Sim, o juiz ouviu. Em silêncio.
Inclusive aquele em que meu pai dizia: se eu não meto a mão, o ingrato ia enfiar tudo em terapia e tatuagem. Pelo menos agora o dinheiro fez alguém feliz. O juiz respirou fundo. Anotou algo. Então, a defesa deles tentou barganhar. Quiseram acordo. Meu advogado respondeu por mim. Não estamos aqui por dinheiro. Estamos por justiça. O autor quer restituição total e sanção penal. Nada menos. Foi ali que percebi, eles realmente achavam que eu ia ceder. Que eu era fraco. Que dava para me dobrar com lágrimas e voz embargada. Mas não. Eu era gelo. A audiência foi suspensa para novas análises. Mas naquele mesmo dia, o juiz determinou a extensão da quebra de sigilo patrimonial. Tudo deles estava agora sob lupa. Descobriu-se então que o carro de luxo do meu irmão foi comprado à vista com parte do dinheiro da herança. Que a viagem de luxo envolveu gastos incompatíveis com a renda declarada. E que minha mãe usou o nome da minha avó em recibos falsos para justificar gastos médicos que nunca existiram. Mais podridão emergia a cada papel. Meu irmão me mandou um áudio. Eu já esperava por isso. Você quer destruir a gente? Beleza. Só não esquece que a gente também sabe muita coisa sobre você. A ameaça era clara. Encaminhei direto para o advogado. Acrescentamos ao processo como tentativa de coação. Agora ele também era réu nisso. A família começou a desmoronar. Tias me ligavam para entender os dois lados. Primos mandavam mensagem perguntando se era verdade. Uma parte ficava do lado deles, por conveniência. Outra começava a abrir os olhos. Eu não respondia a ninguém. Estava em guerra. E quem está em guerra, escolhe o silêncio como espada. Dias depois, o juiz marcou nova audiência. Mas antes disso, outro golpe para eles, a justiça autorizou a penhora da casa onde meus pais moravam. Seria leiloada caso não houvesse acordo ou pagamento integral da dívida. Eles iam perder tudo. Como fizeram comigo. E a melhor parte. O juiz liberou parte do dinheiro bloqueado para ser depositado em juízo, em meu nome, como sinal de indenização. Primeira vitória formal. Eu saí do fórum e andei até uma cafeteria próxima. Pedi um café forte. Sentei e pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente de raiva. Senti justiça. Não paz. Ainda não. Mas justiça começando a brotar do chão frio da traição. E no dia seguinte, mais uma ligação do advogado. Descobrimos contas no exterior. Pequenas, mas vinculadas ao seu pai. Tudo será anexado ao processo. Vai piorar muito para ele. Eu fechei os olhos. Inspirei. E sorri. Mas eu ainda não tinha terminado. Eles destruíram tudo que era meu achando que eu ia aceitar. Mas esqueceram de uma coisa, eu não fui feito para aceitar injustiça. Fui feito para corrigi-la. O dia da sentença chegou. Chovia. Claro que chovia. Como se o universo quisesse colocar trilha sonora no fim de um ciclo. Entrei no fórum com o mesmo sangue frio de sempre, mas por dentro, era um terremoto. Meu pai estava lá. Envelhecido. Cabelos ainda mais brancos. Olhar derrotado. Minha mãe sentada ao lado dele, olhos inchados. Meu irmão nem apareceu. Disse que não ia se submeter a esse circo. O juiz percebeu a ausência e fez anotações silenciosas. A audiência foi breve. O juiz fez um resumo do caso. Não poupou palavras. Houve desvio claro de patrimônio. Falsificação comprovada. Má-fé reiterada. Tentativas de intimidação. E completa ausência de remorso por parte dos réus. Meu advogado apenas confirmou que não buscávamos acordo. Apenas justiça. E então veio a sentença. Meu pai foi condenado por estelionato e falsidade ideológica. Minha mãe, por coautoria e ocultação de bens. Meu irmão, como beneficiário direto do crime, terá que restituir os valores e responder por danos morais. O juiz determinou indenização total com correção monetária, além de uma multa por danos morais e uso indevido de documento falso. Parte dos bens foi leiloada. Contas penhoradas. E a casa deles? Vendida judicialmente. Quando saí da sala, não senti alívio. Senti vazio. Demorou dias para eu entender que o alívio viria depois. Viria em ondas. Viria quando eu pudesse respirar sem ter que lutar.
E foi aí que decidi dar o golpe final. Com parte do dinheiro recuperado, procurei um advogado especializado em revisão de testamentos. Descobrimos que meu pai havia tentado alterar a certidão de óbito da minha avó, forjando um documento onde ela supostamente deixava bens a dividir. Mais uma falsidade. Mais um crime. Mais um processo em andamento. E com isso, o sobrenome da minha avó foi limpo. A memória dela, restaurada. Decidi comprar a casa de volta. Sim. A casa da minha avó estava à venda novamente, por conta da inadimplência dos compradores anteriores. Era o destino me devolvendo o que era meu. Comprei. E reformei cada cômodo. Mas deixei o quarto dela intacto. Como era? Como memória. Como altar de resistência. Os vizinhos me receberam com lágrimas nos olhos. Disseram que rezaram para que a casa voltasse para mim. Eu só sorri. Não consegui dizer nada. Bloqueei meu pai, minha mãe e meu irmão de tudo. Nunca mais falei com nenhum deles. Alguns parentes tentaram intervir. Outros fingiram que nunca estiveram do lado errado. Eu os tratei com a mesma frieza que recebi quando pedi ajuda e ninguém estendeu a mão. Hoje, eu durmo em paz. Não porque tudo foi resolvido, mas porque eu fui até o fim. Sem medo. Sem fraquejar. Justiça não me trouxe felicidade. Mas me deu algo mais importante, controle. Poder sobre minha própria história. Eles tentaram escrever meu fim como derrota. Mas eu reescrevi como renascimento. E se hoje eu sou frio? É porque o calor do amor que me foi negado se transformou em chama de justiça. E queimar foi a única forma de reconstruir.